Muito bom dia. Agora sim, nós começamos 5h30 da manhã, nossa adoração aqui na igreja. Nós temos um número de irmãos e irmãs aqui. Você que está assistindo esse programa depois, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se quiser estar conosco aqui nos próximos dias, durante a semana que vem, segunda-feira, voltamos ao nosso culto às 5h30 da manhã. Se você consegue, esteja aqui conosco. É um prazer a gente acordar cedo, estar aqui com irmãos tão queridos que a gente gosta, que a gente vê geralmente nos cursos de sábado, de quarta e domingo, mas agora, durante essa semana, nós estamos aqui porque oramos por motivos especiais durante 10 dias. E nós vamos começar fazendo uma prece a Deus, se você pode, ou se você que está conosco depois, ore também conosco, curvemos a fronte. Se você pode, ajoelhe aqui, nós iremos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, nós somos agradecidos porque Teu Espírito Santo nos trouxe até aqui, logo cedo pela manhã, para implorarmos o Teu nome, para nos curvarmos diante do Senhor, para que o Senhor nos faça humildes a ouvir a Tua voz, para que o Senhor transforme a nossa vida, para que o Senhor fale a nossa mente, o nosso coração, nos conforte e nos traga força e esperança. Pedimos que o Senhor nos guie não somente esse dia, mas durante esses dias especiais aqui na nossa igreja, a nós que estamos aqui, aos nossos queridos que estão em casa, aos nossos irmãos, em qualquer lugar que estejam, que o Senhor manifeste sobre nós o Teu poder. O Senhor coloque a Tua mão sobre a nossa adoração nesse momento, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar. Sim, acordamos logo pela manhã, vamos cantar. Então, vamos cantar como o Fernando disse, para a gente dar uma acordadinha. E vamos pedir juntos agora nesse momento, cantando o hino Vem Santo Espírito. Vamos pedir que o Santo Espírito continue em nosso meio nessa manhã, falando aos nossos corações. Vamos cantar? Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos vem como água ao sedento, traz ao faminto o pão. Vem e sacia minha alma, faz por o meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, bom meigo consolador, vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Amém. Nossa adoração continua como uma oração nesse momento. Aos que vêm aqui às quartas-feiras, nós reservamos um período de silêncio no nosso culto, de meditação, onde oramos a Deus.
Nós iremos fazer isso todas as manhãs aqui. E nós iremos orar por 3 motivos. Queria pedir ao pessoal lá do fundo do Devor, se consegue colocar os 3 motivos. O terceiro motivo é comum. Todos os dias nós oraremos pelos nossos 5 amigos de oração, amigas de oração. O primeiro e o segundo motivo mudam a cada dia. Nós cantamos sobre o Santo Espírito. Um dos motivos de hoje nós iremos orar pelo poder do Espírito Santo na nossa igreja. E o primeiro motivo é por uma fé mais firme que testemunha da verdade. A verdade que nós cremos, Cristo, expresso na Bíblia, que aprendemos aqui, que adoramos a Deus através da sua palavra. Nós reservaremos então 5 minutos, assim como você está. É o momento de nós orarmos a Deus. Curva sua fronte e em silêncio nós o adoraremos através da oração.
Se você pode e tem o costume, após a oração nós oramos por 5 amigos, todo dia aqui. Mande uma mensagem depois para esses 5 amigos. A oração intercessora tem poder, a Bíblia fala, não nosso, mas de Cristo. Mande uma mensagem para esse amigo, para essa amiga. Nós oramos aqui na igreja. Nós iremos agora ouvir a palavra. O pastor Nilson está aqui com a gente. Que o Senhor o abençoe, como tem feito nas outras vezes também. Bom dia, irmãos. Bom começarmos juntos esse dia, segundo dia da nossa jornada de oração. E impressionante que em vários lugares do mundo, não só no Brasil, não só na América do Sul, mas em muitos países do mundo, a igreja tem se reunido pela madrugada durante esses 10 dias para buscar o poder do Espírito Santo. De onde veio essa ideia desse movimento de oração? Em primeiro lugar, quando a gente observa lá antes do Pentecostes, no livro de Atos, no capítulo 2, para que os discípulos fossem dotados de uma capacitação especial do Espírito Santo, eles passaram 10 dias no cenáculo. Eles passaram 10 dias orando. 10 dias orando, pregaram um sermão e 3.000 pessoas aceitaram a mensagem naquele dia. Então percebam que a oração foi o resultado, foi o segredo do êxito daquela grande campanha evangelística que a igreja estaria começando e fortalecendo os pilares da igreja no primeiro século, a primeira igreja cristã, na verdade. Eles passaram 10 dias orando, pregaram por alguns minutos, talvez, sei lá, 1 hora, e muita gente se converteu, milhares de pessoas aceitaram a mensagem. E durante a história, todas as vezes que Deus foi fazer algo grande no meio do seu povo, a primeira ação, a primeira mobilização de Deus foi colocar o povo para orar. E a oração é exatamente isso, é você entrar em uma audiência com o Eterno. É você entrar em um lugar onde você não entraria se você não separasse um tempo de qualidade para isso. E eu estava aqui na minha oração agradecendo a Deus por esse compromisso, de você levantar-se um pouco mais cedo, de você vir a esse lugar, você já desperta totalmente e você se conecta muito mais fácil. Você encarar a oração como um compromisso, como se fosse um compromisso que você tem com o seu chefe, como se fosse um compromisso que você tem com a sua família. Você encarar a oração como se fosse uma audiência com Deus, no horário marcado, no local específico da sua casa ou da natureza, enfim, faz toda a diferença. Porque hoje você se programa, você se prepara, você se organiza para isso. E esses 10 dias de oração aqui na igreja, que na verdade não vamos passar 10 madrugadas aqui, serão 7 madrugadas, ontem, hoje e de segunda até a próxima sexta-feira. O final de semana vai ser a programação normal e regular da nossa igreja. Bom, o tema número 2 da nossa jornada tem a ver com fidelidade, só que uma fidelidade que vai ser aprovada por Deus. Tem pessoas que acreditam que são fiéis, mas essa fidelidade que eles acreditam que têm, ela não é aprovada por Deus. Então vamos ver alguns contextos onde a fidelidade ela é aprovada por Deus. E o primeiro texto que nós vamos ler para a nossa meditação se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Antes da leitura bíblica, lembrando a vocês que esse final de semana vai ser muito especial. Esse sábado pela manhã nós vamos ter a programação regular da igreja e não vamos ter intervalo. A sequência vai ser, vamos ficar aqui até o final da tarde. É uma vigília. Nós vamos passar 10 horas aqui, desde quando chegarmos de manhãzinha cedo até o final da tarde. Vai ser uma vigília diurna, tá bom? Então venha preparado para você passar o dia nos atos do Senhor. A Bíblia diz que um dia nos teus atos vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar do mundo. Então, esse sábado especial, nosso plano é passar o dia todo na igreja, em oração, ouvindo mensagens inspiradoras, louvores inspiradores com o Ministério Vox, e vai ser uma grande bênção, tá bom? Vamos ter uma mesa de frutas preparadas, a ideia é que seja 10 horas de jejum também, mas aqueles que não conseguem ficar o dia todo em jejum, nós vamos ter uma mesa com pães, com frutas, algo mais leve, um jejum de frutas, para você poder ficar com a gente também o dia todo. Apocalipse 2, verso 10,
diz assim: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e lhe dar-te-ei uma coroa da vida. Olha que interessante esse texto. É uma profecia de Apocalipse, que menciona um período que a igreja viveu perseguição, 10 dias no caso profético, um período aí de 10 anos, mas a ênfase final aqui é: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Deus não está prometendo que a gente não vai passar aqui por tribulações. O que a Bíblia está deixando claro é que você vai ser fiel, e você vai ser fiel até a morte, ou seja, você poderá até mesmo passar pela morte, mas no final eu vou te dar a coroa da vida eterna. Aqui esse texto já me traz alguns recados importantes. Em primeiro lugar, a morte não vai reinar para sempre. Deus está dizendo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Significa que Deus tem algo eterno para te oferecer, e é a vida eterna, e ela só vem por meio de Jesus Cristo, por meio da nossa entrega a Jesus, por meio da nossa consagração a Deus. E é por isso que Hebreus 11:35 diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 35, você pode abrir aí na sua Bíblia também, nós vamos acompanhar aqui a leitura. Hebreus 11:35 diz: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. O que a Bíblia está deixando claro? Que aqueles que forem viver piedosamente por Jesus padecerão perseguições. E a Bíblia está dizendo que mulheres receberam, por meio da ressurreição, os seus mortos. A morte, mais uma vez nesse texto, está deixando claro que ela não dominará para sempre. A morte não reinará para sempre. Essa é uma grande notícia. Tudo que a gente conhece morre. Mas a palavra de Deus deixa claro que com Cristo existe vida, e vida em abundância. Não só vida aqui, vida plena de felicidade, satisfação plena, mas vida eterna. Haverá ressurreição. Essa promessa para mim traz um grande conforto. Para aqueles que perderam pessoas queridas também traz uma esperança. Porque eu perdi, nesses últimos anos, muitas pessoas da minha família, em especial nos últimos 2 anos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo: a morte não vai reinar para sempre. Passaremos por tribulação, passaremos por perseguições, alguns foram torturados, diz a Bíblia, mas eles ficaram firmes e foram aprovados em sua fidelidade para receberem superior ressurreição. Ou seja, a eles era oferecido a possibilidade de negar a Jesus e viver, ou permanecer firme com Jesus e serem mortos por causa do testemunho da sua fé. E a palavra de Deus diz que eles preferiram morrer esperando uma superior ressurreição. Assim foram os homens e mulheres aprovados em sua fidelidade no desenrolar da história. Temos mártires modernos também hoje. João capítulo 15, verso 18 até o 20, é um outro texto que nós vamos ler com vocês. João capítulo 15, verso 18 até o versículo 20, diz assim. Está aparecendo na tela também, para aqueles que não trouxeram a Bíblia, tem aqui na tela. João capítulo 15, verso 18 ao 20, diz assim, ó: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim, Jesus está dizendo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é superior e não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Esse texto é de arrepiar. Jesus está dando uma garantia de que ele falou assim: eu vou para o meu Pai, não deixarei vocês órfãos, o Espírito da verdade vai consolar vocês, guiar vocês a toda a verdade.
Mas Jesus garante também assim, ó, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz, mas não esqueçam, se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Agora, se ouviram a minha palavra, ouvirão a palavra de vocês também. Jesus está garantindo que, se as pessoas deram ouvidos ao Evangelho, aceitaram o Evangelho proclamado por meio de Cristo, quando você pregar em nome dEle, com o poder dEle, as pessoas também te ouvirão. A responsabilidade não é sua de fazer as pessoas aceitarem essa palavra. A nossa responsabilidade é de sermos apenas um canal, de sermos apenas uma ponte que conectam pessoas ao reino de Deus, ao coração de Cristo, à vida eterna, à esperança que a gente tem em Jesus. Então Jesus dá uma garantia para todos nós que temos dons, talentos que Ele nos deu. Se ouviram a minha palavra, ouvirão a vossa. Coisas maiores do que as que eu fiz, vocês farão. São garantias que Ele nos dá. Mediante essa garantia, não devemos ter medo de proclamarmos o Evangelho. O Torinho falou aqui que toda manhã nós vamos estar orando por 5 amigos. Naturalmente, devemos ter, com certeza, uma lista de oração. Todos nós deveríamos ter um caderninho. Lembra do nosso caderninho de oração, nossa agendinha pequenininha de oração, da semana de oração do ano passado? A gente deve ter sempre, manter sempre conosco esse caderninho de oração. E ali nós vamos ter mais do que 5 nomes. Mas o propósito para essa semana é nos relembrar de que devemos orar. E lembrar de pelo menos 5 pessoas que você vai orar além da sua família, amigos, pessoas que você possa, que não conheçam a Jesus ainda, pessoas que de alguma forma possam ser alcançadas pelo Evangelho. Então nessa listinha de 5, coloque 5 pessoas que ainda não foram alcançadas. Tá? Naturalmente que você já ora por outras, mas essas 5 são especiais. 2 Timóteo 3,12 diz: na verdade, todos que querem viver piedosamente por Cristo serão perseguidos. Vocês estão percebendo? Quem quiser viver piedosamente por Cristo será perseguido. Nós vivemos no maior país cristão do mundo, é o Brasil. Aqui não existe perseguição religiosa, como existe em outros países. Aqui talvez exista perseguição ideológica. Como adventistas nós temos uma crença diferenciada em alguns pontos distintivos. A maior parte da nossa crença é compartilhada por outras denominações. Mas temos pontos distintivos de nossa fé, que toda vez que você decidir proclamar em público isso, você vai ser perseguido de imediato. Toda vez que eu posto um vídeo na internet, vocês sabem que eu tenho um ministério na internet, toda vez que eu posto um vídeo que destaca da lei de Deus um mandamento, o sábado, o engajamento é absurdo de muitos críticos. Muita gente batendo, muita gente criticando. Mas aparece muita gente que não é adventista ainda, dizendo, não tinha parado para pensar por esse ponto de vista. Então, é só você começar a pregar, é só você começar a fazer o trabalho de Deus que você vai ser perseguido de alguma forma. No nosso contexto do Brasil, perseguição ideológica. Mas a Bíblia fala de perseguição física, literal, tortura. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É por isso que a palavra destaca, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O melhor de Deus ainda está por vir, mas até chegar o melhor de Deus, que é a segunda vinda de Jesus, nós vamos padecer perseguições. E nós só vamos padecer perseguições quando nos levantarmos de fato e proclamarmos a mensagem que Deus separou para essa igreja proclamar. Se eu pregar na internet somente aquilo que as outras igrejas pregam, irmãos, é a maior maravilha. Ninguém me critica, Fernando, é só elogio, só bênção lá na rede social. Mas é só pregar sobre o juízo investigativo. Eu já fiz uma sequência de vídeos sobre o juízo. Muita gente seguiu, compartilhou, comentou, mas aparecem vários críticos também. Você pregar sobre a segunda vinda de Jesus de maneira literal, visível, audível, ressurreição de mortos, sem falar de arrebatamento secreto. Perseguição, crítica, é só você pregar pontos distintivos. Imortalidade da alma. É só você pregar contra esse tema, mostrando os textos bíblicos, que você vai perceber. Então, a Bíblia está garantindo assim, ó,
Na verdade, todos que quiserem viver piedosamente por Jesus serão perseguidos, 2 Timóteo 3, 12. Mateus capítulo 10, verso 18 e 19. Lembrando vocês que o tema de hoje é fidelidade aprovada. Tem fidelidade que a gente acha que é fiel, mas ela não é aprovada por Deus. Então vamos entender como é que é a fidelidade aprovada. Jesus disse aqui em Mateus 10, versículo 18 a 19: por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Gentios, nesse caso, pessoas que não são cristãs. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Olha que palavra poderosa. Jesus está dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, se vocês forem fiéis, pregarem com fidelidade a minha palavra, se consagrarem mesmo nesses últimos dias, vocês serão levados até a presença de reis, de governantes, que irão julgar você. Só que não tenha medo. Deus vai dar as palavras que você precisa dizer. E eu lembro de Lutero, diante do tribunal mais poderoso da terra, e apenas não queria defender a si mesmo, ele dizia, se eu for convencido por meio das Escrituras que eu estou em erro, eu renuncio ao meu erro. Eu só renuncio se eu for convencido pelas Escrituras. Não pela tradição, não pelos pais da igreja, não pelos pioneiros, pelas Escrituras. E você sabe o resultado? Perseguição. Eu separei um texto do livro Grande Conflito que me chamou a atenção para a gente compartilhar com vocês, e diz assim: sob a mais cruel perseguição, está na página 31 do livro Grande Conflito, essas testemunhas de Jesus conservaram sua fé incontaminada, embora privadas de todo o conforto, excluídas da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro mais amigo, não proferiram nenhuma queixa. Com palavras de fé, paciência e esperança, encorajavam-se umas às outras a suportar a privação e a angústia. A perda de todas as bênçãos terrestres não poderia forçá-las a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguição eram apenas maneiras de levá-las para mais perto de seu descanso e de sua recompensa. O Grande Conflito está falando aqui das pessoas que foram perseguidas durante a Idade Média, que se esconderam nas cavernas da terra, no seio da terra, e que ali viviam, escondidas nas montanhas. Um dos povos, os valdenses, a gente sabe que eles viviam escondidos. Os albigenses, os huguenotes, pessoas que eram fiéis à palavra, mas que estavam dando na contramão da religião dominante em sua época. Tinham que viver escondidos, mas eles não se queixavam, diz a palavra. Perderam todos os seus bens terrestres, todo o seu potencial, seu poderio econômico, mas não se queixavam, porque sabiam que isso estava levando eles cada vez mais próximo da sua recompensa, da sua herança. E olha o tempo que se passou da Idade Média até agora. Essas pessoas dormem no pó da terra, mas nós estamos muito mais perto do cumprimento daquela promessa de Jesus do que eles estavam. E a Bíblia diz que dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Sem dúvida nenhuma, as profecias que nós vemos acontecendo hoje, eles não viam acontecendo em sua época. Estamos vendo tudo muito mais acelerado. Então o que me chama a atenção é que a vida cristã é uma batalha e ela também é uma marcha. A vida cristã é uma vida de lutas. Ellen White diz que o maior perigo da vida cristã é quando nós perdemos o senso de urgência. Quando você perde o senso de urgência, você perde tudo. Porque você vai levar uma vida cristã relaxadamente, sem nem esperar que Jesus venha em seu tempo, em sua geração. Vai começar o seu dia correndo atrás das suas coisas, sem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Perder o senso de urgência como igreja e como cristãos é o maior perigo da vida cristã. Perder o senso de urgência. Devemos entender que nós estamos em marcha e estamos em batalha. A princípio é uma guerra espiritual. Depois vai se tornar uma guerra física. Mas para enfrentarmos a perseguição que está por vir,
E por incrível que pareça, no nosso país de liberdade religiosa, essa liberdade não será mantida por muito tempo, a porta dos templos não serão permitidas estarem abertas. E nós já vimos o que o poder do Estado é capaz de fazer num contexto de pandemia. Decretos e mais decretos fecham as igrejas. Queridos, essa pandemia nos mostrou o que é possível acontecer num cenário um pouco mais caótico antes da volta de Jesus. O controle, quem pode comprar, a quantidade daquilo que você pode comprar, que tipo de gêneros alimentícios você pode comprar, você percebeu isso na pandemia. Que de uma hora para outra tudo pode mudar e tudo pode ser controlado. E aquilo que Apocalipse 13 mencionava, que a gente não tinha a mínima noção, a gente acredita que vai acontecer, mas não tínhamos ideia de como, você conseguiu perceber pela pandemia que eles vão conseguir controlar quem pode entrar no mercado e quem não pode, quem pode comprar, quem pode vender, quem pode negociar. Isso aí vai ser muito simples. Num cenário mais caótico, momentos antes da volta de Jesus. Então, ao mantermos alerta, senso de urgência, entendermos que estamos em guerra, entendermos que há um inimigo mais poderoso do que nós, e que a comunhão, a vida de oração, você ter sua audiência com Deus, assim como um horário, um compromisso certo todos os dias, isso vai te fortalecer para a vitória sobre as tentações de Satanás, sobre os ataques dele sobre a tua vida. Então a integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e firmeza e mantida com resoluta decisão de propósito. Fidelidade cristã, compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Eu preciso destacar uma das visões de Ellen White. Nós cremos que ela foi iluminada pelo Senhor, quando ela diz que viu no céu pessoas que costumavam frequentar as reuniões de oração da igreja. Ela não fala de culto de quarta-feira, de culto de domingo ou de sábado, ela fala dos encontros de oração. Vi no céu as pessoas que costumavam frequentar os encontros de oração. Esse é um encontro de oração? Estamos refletindo na palavra, mas estamos orando, estamos saindo do nosso contexto, da nossa agenda, da nossa rotina. Encontro de oração. Temos em nosso módulo semanal um culto específico voltado para a reflexão na palavra e também para a oração. Então, convido você a uma vida de oração. Convido você a uma vida de missão. Convido você a uma vida de relacionamento. Quanto mais pessoas você conhecer lá fora, mais probabilidade você terá de levar Cristo para essas pessoas. Então, a integridade cristã deve ser mantida com irresistível perseverança e fidelidade. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em favor de si mesmo. Sucesso, segundo o livro Comportou Evangelista, é a junção de duas coisas: poder divino e esforço humano. Deus está atuando, mas é necessário a minha parte. Deus vai derramar seu espírito, mas primeiro eu preciso pedir com intensidade, pedir como uma criança que quer receber. Faz 2 semanas que o meu filhinho menor me pede intensamente uma vara de pescar. O Ian. E eu não entendia porque que ele queria uma vara de pescar, e ficava ignorando. Mas eu viajei para Campo Grande nesse período agora do retiro, e a vozinha dele ficava no meu ouvido: papai, uma vara de pescar, vara de pescar. E esse período do carnaval, a maioria das lojas lá em Campo Grande estavam fechadas. E eu passei um tempão, Fernando, correndo atrás ali para tentar achar uma loja de pesca aberta para achar uma vara de pescar para ele. Resumo da história: consegui uma vara de pescar, está lá em casa. Feliz da vida, porque agora tem uma varinha de pescar. A gente não tem nenhum lugar para pescar ainda, mas a varinha ele tem lá. Pedir com intensidade como uma criança que quer receber. O Pai Celestial diz assim: se você pedir o Espírito Santo, eu vou te dar. Não faz nem um mês, o foco dele era pedir um guarda-chuva. Ele passou umas 2 semanas pedindo e a gente também ignorando. Um guarda-chuva, para que você quer um guarda-chuva? Compramos o guarda-chuva, aí ele colocava no sofá aberto e colocava uma coberta por cima, e era uma barraca para ele ficar no sofá, escondidinho na barraca dele, com o guarda-chuva aberto. Pedir como quem quer receber, e a única coisa que eu pude fazer como pai é analisar o pedido e dar o pedido para o meu filho. Se ele não pedisse, eu não daria. Vocês entendem que a gente consegue entender melhor a Deus quando a gente é pai? Porque assim,
Se ele não pedisse, eu não daria vara de pescar para ele. Não vi necessidade de dar um guarda-chuva para ele. Mas ele pediu e eu dei. Assim também é o Pai Celestial. Pedi e dá-se-vos-á. Oração, audiência com Deus, fidelidade aprovada. Queridos, vamos partir para algumas conclusões. Mas olha esse texto aqui de Ellen White na Ciência do Bom Viver. Ela diz assim. Ciência do Bom Viver, página 289. A vida cristã é uma batalha e uma marcha, ela fala. Ao fazer assim, marchar firme assim, nós vamos obter a vitória contra Satanás. Ela diz, ninguém será levado ao alto sem árduo e perseverante esforço em favor de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si mesmo nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Somos individualmente responsáveis pelos resultados do conflito. Ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, não poderiam, por sua justiça, livrar nem filho e nem filha. É uma batalha individual. É uma luta, eu não posso vencer as lutas dos meus filhos. Eles estão sendo preparados para vencerem suas próprias batalhas, seus próprios conflitos. Então o que me chama a atenção, quando eu leio Atos dos Apóstolos na página 366. Ellen White aqui também, Atos dos Apóstolos 366. Ela diz, em todas as épocas as testemunhas designadas por Deus têm se exposto às perseguições e ao desprezo por amor à verdade. Ela fala assim, José foi caluniado e perseguido por ter perseverado em sua virtude e integridade. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado como um animal feroz por seus inimigos. Daniel foi lançado na cova dos leões por sua lealdade ao seu concerto com o céu. Jó foi destituído de suas posses terrestres e ferido no corpo, de tal maneira que os próprios parentes e amigos o desprezaram. Ou seja, se esses homens e mulheres do passado passaram por tribulações, nós também passaremos. Contudo, eles mantiveram sua integridade. Jeremias não pôde ser impedido de falar as palavras de Deus, e seu testemunho enfureceu tanto o rei e os príncipes que atiraram em um poço asqueroso. Estevão foi apedrejado por haver pregado a Cristo e esse crucificado. Paulo foi encarcerado, açoitado, apedrejado e por fim entregue à morte por ter sido um fiel mensageiro de Deus aos gentios. João foi banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Aqui alguns exemplos apenas de personagens da história que passaram por provações, por perseguições, mas Deus os aprovou, Deus os fortaleceu, e assim Ele vai nos fortalecer também. Olha o que é que diz o grande conflito aqui nessa parte final, página 35. Seria bom para a igreja e para o mundo se os princípios que moviam aquelas pessoas inabaláveis revivessem em nosso coração, no coração daqueles que são intitulados povo de Deus. Há uma alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, no fim das contas, não são de importância vital. Essa decadência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com risco da própria vida, são hoje bem vistos por milhares que se dizem seguidores de Jesus. Pessoas estão olhando para heresias e falsas teorias com bons olhos, porque faltam os defensores da verdade se erguerem, com seus celulares na mão, com suas redes sociais, com seu testemunho particular, pessoal, para poder anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E o último texto, o livro Caminho a Cristo, o livro que eu mais gosto de todos os tempos, tirando a Bíblia, é esse livro aqui, Caminho a Cristo, página 82. Diz assim: o Salvador se identificou com as nossas necessidades e fraquezas, a ponto de se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair fortalecido para enfrentar seus deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas, é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Falando de Jesus.
encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores como nós sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Que tal quando acabar esses 10 dias, que o objetivo é apenas dar um start para que você possa continuar uma vida de oração? Que tal quando acabar esses 10 dias, você continuar com esse compromisso com Deus, de acordar 5 da manhã lá na sua casa, no cantinho lá da sua casa, no silêncio daqueles que dormem ali, você continuar tendo a sua audiência com Deus, despertar totalmente. Essa é a proposta, seguir uma vida como a vida que Jesus nos confiou. Então nós vamos orar, e antes da oração, antes do louvor final, Ezequiel 14:20 diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. A minha comunhão, a minha fé, não vai poder salvar a minha família. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas a minha comunhão e a minha fé pode proporcionar para a minha família um ambiente espiritual, um contexto melhor. Vai facilitar para eles, mas não pode salvá-los. Cada um precisa ter sua própria luta, como Jacó teve a sua própria luta com o Eterno, e a vida e a sua identidade mudadas. Por isso você veio nessa manhã, por isso Deus te despertou e te deu essa coragem, essa disposição para vir aqui, sair da sua rotina, buscar o Eterno nessa audiência, para que você siga com uma vida de oração na sua comunhão particular com Deus. E eu convido você a louvarmos o Senhor agora, e depois nós vamos orar. Vamos louvar a Deus, pedindo que Ele nos transforme, como o pastor disse, que Ele nos faça um vaso novo. Vamos cantar. Eu quero ser. Convido a igreja a ficar em pé para a gente louvar. Amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Como um vaso nas mãos do oleiro. Faça essa oração para Deus de coração. Quebra minha vida e faz-a de novo. Diga para o Senhor assim, ó. Eu quero ser. É isso que eu quero ser hoje, Senhor. Eu quero ser. Só Deus pode fazer esse milagre. Um vaso novo. É por isso que Ele te trouxe nessa manhã. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Grande Deus, essa é a nossa oração, Senhor. Queremos ser vasos novos, mas nós acabamos de declarar algo muito forte. E eu não sei, Senhor, se estamos preparados para isso que acabamos de declarar. Quebra a nossa vida e faz-a de novo. Não sei se estamos preparados, Senhor, para passar por um processo de quebrantamento, de fornalha, de lapidação. Mas nós acabamos de cantar que estamos dispostos a sermos quebrados pelo Senhor
num processo de renovação e de novo nascimento. O Senhor sabe exatamente, Senhor, aquilo que precisa ser quebrado em nossa vida, aquilo que precisa ser restaurado, a chama que precisa ser acesa do Teu Espírito em nós. Renova-nos, Senhor. Reaviva o Teu povo, derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Assim como uma criança que insistentemente pede ao seu pai algo que ela quer muito, que possamos pedir com insistência e perseverança o batismo com o Espírito Santo. Desperta-nos para o tempo de urgência que a gente precisa viver. Desperta-nos, Senhor. Salva-nos. Nos dá um dia abençoado na Tua presença. Abençoa também, Senhor, o de jejum que de maneira tão especial nossa equipe preparou para todos. Que a Tua bênção seja sobre nós. Em Teu nome nós oramos. Amém. Muito bem, então que Deus abençoe vocês. Nós vamos ter ali um lanchinho ali na saída. Que você possa ter um dia excelente.